Salve, moçada, radiocuritiba.com.br, direto do Major Antônio Couto Pereira. E a gente conseguiu aqui, quer dizer, tava marcado, marcado não estava para as 10, mas a correria é pouca, é bobagem aqui no Couto Pereira. Muita coisa acontecendo e a gente trouxe agora o Augusto Oliveira, ele que é o diretor de futebol do nosso Verdão, para conversar aqui com a gente. Então, seja bem-vindo à Rádio Curitiba. Augusto, bom dia. Bom dia. Obrigado. Prazer é todo meu em estar nessa oportunidade de poder contar um pouquinho dos últimos dias de trabalho no Curitiba e estou à disposição, Ramon. Augusto, eu acho que a pergunta acho que o começo a gente pode começar literalmente contando a tua história, né? Como que você chegou no futebol, até chegar a diretor de futebol, qual que é a tua experiência em futebol, porque, como eu sempre digo aqui na rádio, futebol é maior que literalmente os 11 atletas e as 4 linhas. O futebol envolve tanta gente que o povo nem sonha com tudo isso que acontece aqui, e principalmente o trabalho dos bastidores que acontece diariamente aqui. Legal. O trabalho no futebol ele é diário, ininterrupto, né? Um clube de futebol hoje emprega entre 300 e 450, 500 pessoas, dependendo da estrutura organizacional. Gera muito emprego, diretamente, indiretamente. É um produto altamente rentável e promissor, né? No cenário nacional e também mundial. Haja visto as cifras que essa modalidade movimenta. E falando um pouquinho da minha história, eu estou no clube há 7 anos, cheguei como observador técnico, tive uma vivência de 2 anos e meio na estruturação de um departamento de captação, onde após isso, em 2014, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação da categoria de base, tendo em vista as alterações de organograma que aconteceram no futebol profissional. E em 2015, com o início do ano, com a criação do Unifique, eu acabei recebendo a oportunidade de ser o coordenador do departamento do Unifique, esse setor nosso, essa unidade de formação, informação e inovação do clube, onde a gente centralizava nesta célula diversas ações, uma preocupação quali e quantitativa com todos os processos internos do clube, no que se refere à análise individual e coletiva de desempenho. Então a gente tinha nós temos uma equipe de trabalho que está sob esse guarda-chuva do Unifique, desenvolvendo um trabalho bastante sistêmico para facilitar a escolha de estratégia e tomada de decisão da diretoria do Curitiba. E até chegar no clube, sou formado em Educação Física, me graduei em 2005 em Maringá. Nos anos 2006 e 2007 eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer uma pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa. Foi aonde ampliou todos os meus horizontes aí no que se refere a atuar no futebol. E em 2010 tive a oportunidade também de ser o treinador da seleção feminina do Haiti durante as eliminatórias da Copa do Mundo, que aconteceu no México. E retornando ao Brasil, a gente acabou optando por não continuar na seleção e sim voltar pro Brasil e iniciar um trabalho em um clube brasileiro, acreditando de que aqui de que no Brasil essa oportunidade ela se desenvolveria ao longo dos anos. E em 2010 eu e a minha esposa, a gente tomou a decisão de se mudar para o Ubá, onde eu fui coordenador de captação do Baense, um clube formador no interior de Minas Gerais. E após 3 meses de trabalho lá, eu recebi essa oportunidade para chegar no Curitiba na função de observador técnico. Então essa entrada no clube aconteceu em julho de 2011. Bom, você viveu o futebol do começo ao fim, literalmente. Em todos os setores, momentos,
A única coisa é que você só não jogou a bola. O resto, você já participou dessa parte de bastidores diretamente do futebol em tudo, praticamente agora, completando a saga como diretor de futebol. Isso, são 15 anos trabalhando, né, no futebol, e a principal preocupação durante esses 15 anos era de ampliar e fomentar cada vez mais um networking, fortalecendo essas conexões para que a gente tivesse bons exemplos inspiradores, né? Muita gente fala que futebol é contato e relacionamento, então a gente precisa sim de contatos e relacionamento, desde que eles sejam saudáveis, direto, transparente, e que principalmente vá nos fazer sair de uma zona, não digo nem de conforto, de uma zona de expansão, para estar sempre quebrando uma inércia ali em busca de capacitação e de atualização permanente. Isso não significa que o fato de não ter jogado implica na não capacidade para atuar no futebol. O futebol tem sim espaço para os que não foram atletas, para os que foram jogador, e o Coritiba é um clube que ao longo dos últimos anos tem mesclado bem essa experiência no setor acadêmico com os ex-jogadores, né? Haja visto o que hoje o nosso organograma de comissão técnica contempla os profissionais com esse perfil. Então nós somos sempre a favor da capacitação profissional, independente do indivíduo ter sido jogador ou não. Obviamente que cada vertente tem exatamente, suas vantagens. Né? Cada um, como se diz, cada macaco no seu galho, né? Mas a união de todos, eu acho que prevalece muito isso. E já que você já chegou na parte que você citou agora, na relação estrutural do futebol, a parte de comissão técnica e tudo mais, pra gente até comentar isso pro pessoal entender. Porque tem a questão que você é muito mais a parte burocrática, a parte de números, a parte chata. Vou falar bem a verdade. A parte chata é a parte tua enfim, de todos esses números, do sistema todo, a questão do futebol. E tem a parte que o gerente de futebol, Pereira, vai fazer aquela parte do contato desde do vestiário do dia do jogo, e esse contato com você. Então, ele vai fazer essa ponte, você com a parte mais chata de toda essa história, o Pereira fazendo esse meio campo com os atletas, e daí com o Zucon do supervisor, e o próprio Sandro, o Goiano, o Tcheco, enfim, daí a estrutura é grande. Eu queria que acho que melhor, impossível, você explicar para o nosso torcedor o que é essa função de cada um. Porque vai falar assim, nossa, mas precisa de diretor, gerente, supervisor, mas o que cada um faz? Não faz tudo a mesma coisa? Quem faz café faz chá. Tem essa questão. Entendi. E o torcedor não vai saber diferenciar essa questão. Bom, nós temos uma equipe de trabalho muito competente no Coritiba. A dedicação é diária, exclusiva. Isso transpõe as 8, 10 horas aí de trabalho. Haja visto que após a jornada direta no Couto ou no CT, ou em viagens, em pré-temporada, em casa, por e-mail, telefone, planejamento, conexões, isso nos toma um tempo precioso do dia. E vale muito a pena, porque o futebol exige isso, né? Muita gente fala que não tem horário, não tem feriado, não tem férias, mas a gente faz isso com muito prazer, e o Coritiba nos dá essa condição, e nós temos esse senso de engajamento com o clube. E isso nós podemos perceber em todo o organograma do departamento de futebol. Tendo em vista que o clube não contempla só o departamento de futebol, nós temos o setor administrativo, a esfera política e a esfera técnica, né? Esses três pilares sustentam um clube de futebol. E no que se refere ao reforço do Pereira, né? Obviamente que eu não tenho uma carreira como atleta como o Pereira, e é até injusto comparar, mas ele tem um perfil que nos atende, ele tem uma identificação com o clube que é impressionante.
nas conversas com ele ao longo aí dos últimos dias, a gente percebeu esse brilho nos olhos para poder estar conosco e topar um desafio de fazer esse elo entre a diretoria, com os atletas e também com a comissão técnica. E eu, junto com ele ali, para a gente gerir esse dia a dia, obviamente com atribuições distintas, mas elas se misturam. Em diversas ações do dia a dia, as estratégias elas vão ser montadas em conjunto. Então, o Pereira é um reforço, está disposto, tem se capacitado, assumiu um compromisso conosco de continuar essa busca pela capacitação, pela atualização de conhecimentos, e estendendo isso para o Zucon, que é o nosso supervisor, o setor médico, os fisioterapeutas, os preparadores físicos, o treinador, o Sandro, e os seus auxiliares, né, o Tcheco, o Goiano. Nós temos uma equipe identificada com o clube que está super disposta a contribuir ainda mais do que vinha acontecendo em anos anteriores, para que a nossa grande meta seja atingida ao final de 2018. É aquilo que eu brinco, né? Olhando a relação da galera do futebol, enfim, dessa estrutura toda de todo mundo do futebol e mais diretoria, pela dedicação de todo mundo, se algum jogador não quiser viajar, dá pra entrar qualquer um pela dedicação que tá. A gente tem um time a mais na parte fora das quatro linhas. A gente tem um time a mais jogando também forte pelo Curitiba. Você vê o relacionamento e esse contato direto de todo mundo agora. É verdade, esse contato direto, ele é saudável, vai continuar sendo pela identificação, como eu já disse, que esses profissionais possuem com o clube. E a gente sabe que o exemplo arrasta, né? E são exemplos inspiradores, e isso atrelado aos exemplos inspiradores também de instituição, de processo, de procedimento, de metas para todos os setores do departamento de futebol, vai fazer com que a gente avance a cada dia para que o legado no Coritiba ele fique, e que, independente de pessoas, a instituição, o Clube Coritiba, que já é centenário, vai completar mais 100, mais 150, mais 200 anos. E a gente ter a oportunidade, o privilégio de fazer parte desse momento, pra gente é de muita satisfação. Eu e a minha família, a gente tem uma identificação grande com a cidade, com o clube, já são 7 anos de convivência, e a gente pretende que esses exemplos inspiradores também eles se disseminem ali para os atletas e também para todos os outros colaboradores do clube, não só do departamento de futebol. Essa é a nossa principal preocupação, de que todos os envolvidos, né, o jogo na quarta ou no domingo é só a ponta do iceberg, né? Tem um mundo ali que uma equipe, centenas de pessoas que trabalham para que o futebol, para que o jogo aconteça domingo às 4, às 5 da tarde. A estrutura é grande, é aquilo que eu brinco, né? Desde a dona Maria Luísa do café até o presidente, todo mundo tem que se mexer e fazer acontecer. Mas, cara, a gente tem que ser direto, né, Augusto? A situação do Curitiba é diferente do que estava antes. A gente está numa Série B. O torcedor, enfim, vamos dizer, impaciente, né? Com os anos que passou, sempre naquela disputa de garantir-se só na Série A. E uma coisa que a gente vê hoje do torcedor, essa diferença, dessa esperança, dessa renovação, porque eu não consigo achar outra palavra dizer que o Curitiba tem uma renovação administrativa, futebol, financeira, tudo está sendo renovado ou modificado, tentando fazer diferente para tentar fazer isso acontecer. Mas, de certa forma, ao mesmo tempo que tem essa renovação e essa esperança, todo torcedor coxa branca é que nem eu, chato pra caramba. E ele vai cobrar. E como é que tá sendo... você já tá... pesou pra você em algum momento já essa... Putz, cara, olha
o rabo de foguete que eu tô pegando, olha a bucha que eu vou ter que aguentar. Pesou em algum momento, na hora que foi conversado com a diretoria, pra você, putz, vai assumir a direção do futebol e isso foi pesado pra você? Ou você falou, putz, vamos trabalhar certo, com esse pensamento, dá certo, eu posso tocar o barco nesse sentido? Olha, irmão, a torcida do Coritiba, ela pode ter a certeza de que isso não é um peso, pela qualidade da nossa equipe de trabalho, pela estrutura que o Coritiba oferece para se trabalhar e que, de maneira muito direta, eu afirmo para o torcedor do Coritiba que o nosso engajamento ele acontece já ao longo dos anos, embora tenha acontecido o descenso agora em 2017. Isso sim pode ser o principal elemento que nos faz se unir, que nos faz repensar alguns processos e alguns procedimentos utilizados para que a gente atinja resultados diferentes. Então a nossa principal preocupação é pensar de maneira mais sistêmica esse todo, né? Tendo em vista a esfera técnica, a política e a administrativa. Então, esses três pilares em sintonia, que é o que vem acontecendo desde do dia 9, as diversas conversas, os assuntos tratados de maneira direta, democrática, isso nos dá segurança para seguir o trabalho, para acreditar nas nossas ideias e compartilhar isso dentro do departamento de futebol e ter essa conexão, esse fluxo de informações para que as nossas estratégias escolhidas nos levem a melhores tomadas de decisão. Então, isso pode ter certeza que já está acontecendo. Bom, Augusto, a gente não pode fugir da realidade, né? Eu acho que seria até hipocrisia com nós, torcedores mesmo, de falar que tá tudo bem e que, não, da noite pro dia vamos ligar pro Messi. Impossível. Mas, porque a situação do Coritiba financeira, a gente tem que ser lógico, é difícil nesse momento. E como trabalhar N situações, né? Porque são atletas, renovação de contrato de alguns, de repente contratações de novos atletas, a própria comissão técnica. Como é que trabalhar? Porque para você fica muito ligado aos dois lados, né? A parte que tipo, eu tenho que pensar nessa parte do futebol, mas eu tenho que pensar também nessa parte que, putz, eu não posso extrapolar o financeiro, o administrativo vai me cobrar isso, o futebol... Você tá no meio, nessa ligação principal. E como trabalhar com isso? Com o pé no chão, literalmente, né? Sim. É um grande desafio e nós estamos predispostos a toda e qualquer tomada de decisão ter o orçamento como premissa básica, né? Uma saúde financeira, ela vai refletir na montagem do elenco, na escolha dos profissionais para compor o nosso staff. Então, evidente que existe uma situação financeira que ela requer uma atenção especial. Entretanto, o elemento técnico, a montagem de elenco, a valorização dos atletas formados no clube, a oportunização desses atletas na equipe principal, isso são compromissos da nova gestão. O Coritiba tem em seu DNA esse elemento de ter um histórico relevante e significativo no que se refere à formação de jogadores. Isso é inquestionável, os números mostram, né, os atletas que foram formados no clube, que nos deram retorno técnico e também retorno financeiro. Então, essa engrenagem funcionando em sintonia, o Departamento de Futebol Profissional, também com o processo de formação das categorias de base, com a devida oportunização para que essa exposição dos atletas na equipe principal nos dê retorno técnico. Isso acontecendo de maneira satisfatória vai culminar no retorno financeiro, que são as possibilidades, a prospecção de negócios e de vendas, que pode fazer com que esse desafogo aconteça de maneira mais eficaz. Augusto, pensando
muito particular, vamos pensar assim, né? De toda essa situação, todo esse trabalho, no teu ponto de vista, uma coisa mais pessoal, vamos dizer assim, o que é o maior desafio? O que é a parte mais difícil na tua função de diretor de futebol? Que você fala assim, putz, isso vai ter o meu foco maior, eu vou ter que ter a atenção maior, em várias situações, desde renovação, contratação, as contratações, se acontecerem as contratações, como será realizado isso? Qual que é o maior desafio? Olha, o maior desafio é gerir de maneira transparente, democrática, a formatação do elenco, os compromissos assumidos com os atletas que já pertencem ao clube, que já possuem contrato, em conjunto com aqueles prováveis reforços que virão após uma crítica, análise no que se refere ao perfil, tanto de preço quanto de idade, com potencial de reserva de evolução para se somar aos atletas que hoje pertencem à equipe principal, que por contrato tem o vínculo conosco. Então, eu acredito que o maior desafio na função do diretor de futebol acaba sendo equilibrar, como eu já disse anteriormente, essa relação da esfera técnica, política e administrativa, tendo em vista que o nosso produto fim é o futebol. Então, todos nós termos essa consciência de que esses três elementos em sintonia e falando a mesma língua, a facilidade de se atingir os objetivos, ela se torna mais tangível. Então, a gente acredita que esse seja um grande desafio. Independente da nomenclatura do cargo, a equipe de trabalho ela é muito competente. Entendi. Bom, a gente também não pode ser tão hipócrita assim que a gente... Cara, eu também não posso esconder todo o ouro do bandido. A gente sabe que você já passou por aí conversando com algum atleta ou não, mas vamos dar o nome dele de Joãozinho, para que daí, senão o povo fica especulando qualquer coisa. Por exemplo, assim, para chegar a conversar com um atleta, como é que é feito esse... agora, com toda essa comissão técnica, com tudo isso, como é que é feito esse... vamos dizer assim... esse consenso, né, de chegar a esse nome para chegar nesse atleta e para chegar nesse atleta já dizendo, a situação tá assim, estamos na Série B, estamos numa reestruturação, o dinheiro tá contado, esses dois momentos, como chegar hoje na comissão técnica e administrativa, que eu acho que tá ligada, vou dizer uma opinião minha, eu vejo que pela primeira vez o Curitiba é um só. Sempre achei que o Curitiba era separado. O futebol estava muito longe do administrativo, o administrativo estava longe do futebol. E agora eu vejo muito unido. E como chegar nesse consenso e depois como chegar num atleta? Só não vai me falar o nome antes da hora. É Joãozinho, né? É Joãozinho. Assim, uma das nossas preocupações é a repaginação do setor de scouting, para que os nossos filtros eles aconteçam de maneira satisfatória e que dentro da estrutura da Unifique nós consigamos alimentar diária e ininterruptamente um banco de dados contemplando atletas de diversas competições, de clubes variados, para que num momento futuro, para que num segundo momento esses primeiros filtros daqueles atletas que atendam o nosso perfil possam entrar numa linha de discussão entre a diretoria de futebol, o gerente de futebol, o treinador e os seus auxiliares, além da tomada de decisão em conjunto com a diretoria, né? com o nosso G5. Então essa preocupação em filtrar, em buscar reforços, em estar atento ao mercado, é o nosso mote nesse começo. Isso já vem acontecendo, né? Nas últimas semanas isso já está se desenvolvendo, com a participação diária também do Sandro, que é o nosso treinador. É até um elemento a se enaltecer, essa coparticipação em todo esse acompanhamento, para que as nossas decisões sejam
assertivas o suficiente. E a gente sabe o peso que tem uma contratação de 1 ou 2 anos, o quanto isso onera o clube num futuro muito próximo, né? Então nós temos essa preocupação. Então chegamos no nome do Joãozinho, e como chegar a conversar com o Joãozinho para explicar o mundo novo do Coritiba para ele? Existem algumas tratativas no futebol que em alguns momentos a gente acredita que seja de clube para clube, em outros momentos, dependendo da estratégia adotada, ela tem que ser de clube para o representante do atleta, e talvez até num terceiro momento um contato com o atleta, mas desde que tenha o consentimento do clube ou do seu próprio representante, para que a gente siga fluxos e caminhos aí corretos. Então, isso vem acontecendo. Você citou aí, brincando, né, o Joãozinho, o Joãozinho. Né? Mas pode ter certeza que o nosso staff todo está atento a isso, e a gente já vem trabalhando para que no Media Training do dia 3 de janeiro, todas os reforços e os nomes que possivelmente nós estejamos conversando apresentem ao clube, desde que atendam um perfil monetário e também técnico. Eu vou ter que fazer tipo o lado torcedor, né? Tirando o João Paulo, que a gente sabe que foi renovado, tem algum nome que a gente pode dizer assim, fulano já tá certo, ciclano, alguns nomes que... É que senão o povo... Eu acho que tem gente que não dura até o fim do ano, corta expulso antes. Tirando não é o Joãozinho, né? Tirando... Joãozinho tá garantido, o Joãozinho pessoal. É outro, né? O João Paulo tá garantido. Nós estamos conversando, né? Isso não tem como negar. E a estratégia adotada pelo clube é de executar essas tratativas com muita tranquilidade, com muita segurança. Obviamente que o mercado vive um momento de aquecimento, né? Que é uma transição de temporada para outra. Entretanto, as nossas estratégias adotadas aqui, elas vão ao encontro da gente ter a devida calma, a paciência e os critérios para que esses critérios sejam respeitados. Sem euforia, né? Sem euforia, com a intenção de ser o mais assertivo possível. Essa é a nossa preocupação. Tá? A gente está bem comprometido com essa estratégia adotada do Coritiba. E dia 3 no Media Training a torcida vai ter o real conhecimento dos prováveis atletas que o Coritiba conversou e chegou a concretizar uma negociação até chegar ao ponto da contratação. Pois é, pessoal, não deu certo para roubar a questão de saber nomes ou não ainda. Mas, de toda forma, Augusto, eu acho que assim, é uma virada de chave, uma política e uma forma diferente de conversa e de tratamento com o futebol. E como é que é agora, assim, a gente já vê essa diferença, pelo menos principalmente eu que estar aqui o dia inteiro acompanhando tudo isso, o tratamento de como está sendo feito o Coritiba, aquela tipo mineirinho, né? Comendo quieto, fazendo as coisas acontecer, tudo sendo pensado, nada de jogar no ventilador para ver o que acontece, e literalmente assim, essa conversa de vocês, diferente de, cara, não vou citar nomes porque seria, a pessoa não tá aqui para se defender, mas digamos assim, às vezes alguém do clube fala uma coisa, daí o outro falava outro, daí um falava um nome, o outro falava um nome, e a gente não vê isso. Hoje a gente vê assim, não é o fulano, a gente vê o Coritiba trabalhando, porque é um grupo. O que dá para se dizer assim, fora, óbvio, a administração, que é essa mudança de administração, junto com pessoas que já estavam aqui. E essas pessoas, no caso você, o próprio Zucon, que já estavam o Goiano, que estavam no profissional, o Sandro, que sobe agora da base, o Tcheco, que volta. E como é que tá, como é que todo mundo assimilou essa forma de trabalhar? Vamos trabalhar definitivamente pro Coritiba, não cada um por si, né? Assim,
não querendo ser repetitivo, mas a nossa estratégia, ela vai muito ao encontro de diversas reuniões. Elas já aconteceram, algumas individuais, outras em grupo, uma ou outra abordagem que a gente achou conveniente, embora uma parte do nosso staff esteja de férias, mas a gente está em contato diário com todos eles. E esse fim de ano que a nossa eleição já foi tarde. Já foi tarde. E daí chega agora com um período de festa que tá todo mundo preocupado com a uva passa e não com o futebol. Agora que passou o Natal, graças a Deus, esqueça a uva passa, agora estão preocupados com os fogos. E justamente trabalhar isso, né? Num período... Tudo é difícil nesse momento. Você vai ligar para um empresário, o cara tá, sei lá, em férias com a família. Você vai ligar para um atleta, por exemplo, o Mosquito tá em Lorimel ainda. Então tem N situações. Boa sorte, Mosquito. Então tem tudo isso e trabalhar com tudo isso. E fazer todo mundo assimilar. E aquele troço assim, tipo, muitas vezes tem que ser um contato, um telefone. Ó, isso. E às vezes o cara tá, sei lá, na praia. Ó, não, beleza. É isso, vamos trabalhar. E você não, bom, você não parou, né? Não parei. Não parei e não pretendo parar também, né? Então, assim, gerir esse entorno acaba sendo a nossa responsabilidade diária, né? Fazer essas conexões, interligar pessoas, setores do próprio clube para alguma tratativa, mesmo sabendo que é um período de férias e tentando respeitar esse recesso, esse descanso, seja de gestores, de outros clubes, seja de atletas ou até do nosso próprio staff, a gente tem a real consciência de que uma dedicação exclusiva, um algo a mais nesse período, ele reflete lá na frente. Então essa é importante, né? É importante, essa é a nossa principal preocupação em tentar cercar todos esses elementos que podem interferir numa pré-temporada ou na sequência das competições que nós teremos ao longo de 2018, já tentar antecipar, desenhar alguns cenários, né? Ter os devidos planos B para alguns imprevistos. Então esse momento ele é total de trabalho, como eu comentei antes também, o futebol acaba não parando, né? Não é só no Coritiba, mas acredito que em todos os clubes, todas as né? outras equipes, todos os outros clubes, tá todo mundo trabalhando, todo mundo se movimentando, buscando os nomes que chegarão, negociando os nomes que podem sair. Enfim, são elementos que fazem parte do entorno e que a gente tem que, num colegiado, dividir tarefas, delegar para poder controlar na sequência, mas que esses combinados feitos de maneira antecipada, ele gera menos ruído na sequência. E a maneira de trabalhar nossa mais quietinha, você brincou aí, estilo mineiro, mineirinho, né? É simplesmente... Facilita, porque a gente não fica se preocupando tanto ou respondendo especulações ou perdendo o foco com algumas intervenções que sejam internas ou externas no que se refere à montagem de elenco, no que se refere à negociação de atleta ou tratativa com o clube ou com até os porque representantes. tem alguns momentos que não só a imprensa, mas sim como o próprio empresário, dependendo do atleta, aproveita da situação para fazer quase um leilão. Ah, pois é, falaram que o Coritiba tá com interesse, vamos falar que fulano tá com interesse e o valor é maior. Então tem N situações, quanto mais quieto, trabalha-se melhor, né? A gente entende que trabalhar com menos repercussão acaba sendo um facilitador para atingir os nossos objetivos, mesmo sabendo que o mercado está em ebulição nesse momento do ano. Então, a gente tem isso bem definido, nós estamos bem conversados e combinados no que concerne essa interferência externa. Bom, mesmo sem repercutir em imprensa e tudo mais, vou pedir um número em vez de nome. Número de atletas que já foram conversados. Só um número, já é alguma coisa, né? Ele fala 200, pronto, tô morto.
Não, a gente não se atém muito ao quantitativo, né? Embora a gente tenha todos os controles via Unifique de tudo que está sendo feito. A necessidade ela é mais qualitativa do que quantitativa. Então, te dizer um número aqui seria só para completar a resposta. Só para completar a tua resposta. Entendi. Fica Bom, tranquilo. Augusto, cara, eu acho que assim, tem muito trabalho pela frente. O torcedor, a gente sabe o quanto ele está agoniado, que quer nome. Diferente do que acontecia antes, saía toda aquela repercussão toda hora. Daí, pô, uma hora era João, outra hora era Maria, vinha de tudo, os nomes citados. E está sendo feito um trabalho muito grande. A nossa função da rádio, principalmente, é essa: trazer a informação, esse diferencial para o torcedor, para ele saber esse trabalho que é feito nos bastidores, que muita gente não sabe. E é um trabalho árduo que não tratar com o ser humano. Você trata com os números e com o ser humano, porque eu não sei qual que é o pior. Que os números é resultado do ser humano e depois tem que tratar com o ser humano, porque cada ser humano tem o seu pensamento, a sua forma de viver, enfim, e fazer todo esse trabalho, e você está fazendo essa ligação toda com números e com o futebol. Então, primeiro, te parabenizar. Boa sorte para nós, né, no mínimo, já esse 2018, a toda a comissão técnica, aos atletas, enfim. E te pedir que se mande uma mensagem pro torcedor Coxa Branca, ele que tá ouvindo direto, assim, se puder dar uma abertura, tipo, falar, não, tá vindo um cara assim legal, um cara bonito, alguma coisa, qualquer coisa, fique à vontade antes que você mate alguém antes do ano novo. Não, só voltando ao que você comentou aí, Amon, a respeito do lidar com pessoas, é complicado. Não, é a melhor forma de crescer, de se desenvolver, de resolver problemas. Hoje, por mais avançada que a tecnologia esteja, a gente acredita que pessoas vão sempre operacionalizar essas máquinas. E trabalhar num clube como Coritiba, que tem centenas de colaboradores aí envolvidos no dia a dia, que está sempre disposto a facilitar processos para que o produto fim, para que o futebol aconteça, é o nosso prazer, né? É o acordar para vir se relacionar com pessoas, ter contato com pessoas das mais diversas gerações e que estão todas envolvidas com um clube, com uma cor, com uma... O torcedor Coxa Branca pode ter a certeza que todos os seus colaboradores aqui estão totalmente empenhados em fazer um 2018 diferente do 17, haja visto os números que você citou, eles no final acabaram não sendo tão favoráveis, mas a gente não pode esquecer todo o trabalho que foi construído. Todo o trabalho que foi construído e esse princípio de continuidade. As arestas elas têm que ser aparadas em qualquer processo de gestão, porém tem muita coisa bacana que acontece dentro do clube e que às vezes as pessoas ou o torcedor acabam nem tendo acesso a essas informações, a esse dia a dia, mas o jogo acaba ilustrando o trabalho de muita gente. É o ponto final, né? Sim. E desejar a todo torcedor Coxa Branca e também aos colaboradores do clube uma boa passagem de ano e dizer que o 2018 vai ser diferente.